Vamos colocar de pé. Amém? Aleluia! Nós não deixamos ele. Amém? Podeis assentar. Nós não queremos deixar ele. Ele nunca nos deixa. E às vezes é nós que deixamos ele, né? Mas a única forma de encontrar ele é nós buscar onde nós deixamos ele, né? Então assim nós podemos encontrá-lo, né? Graças ao Senhor. Então graças a Deus por mais esse culto, essa oportunidade, nós viemos à casa de Deus, né? Hoje nós temos bastante visitantes, né? Tem a irmã Neide, né? Que é a proprietária aqui do salão da igreja, né? Vários irmãos que não conhecem ela, coloca de pé, irmã. Essa aí é a proprietária aqui do salão da igreja, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Andréia também, a filha da irmã ali, né? Está lá atrás, né? Graças a Deus. Também está Michele, né? Neto da irmã Tereza, o Jefferson, né? Faz tempo que nós não se avistava mais, né, irmão? E a esposa da irmã, como é o nome? O Douglas, né? Também a Adrianinha, né? Deus abençoe. Louvado seja Deus, né? Graças ao Senhor. Nós tivemos um final de semana, né? Muito bom e um pouco agitado, né? Nós orando, preocupados, né, com a irmã Márcia. Hoje estive lá na UTI, visitando ela, entramos lá e oramos junto, conversamos bastante. E ela envia saudação para a igreja. Fica para a igreja, estou agradecido pela oração da igreja, ela está se recuperando, né? Pela graça de Deus, né? E assim nós continuamos orando para que ela tenha uma vitória completa, graças a Deus, né? E também a Cauane, né? Filha da irmã Márcia, e ela fez um propósito com Deus, e ela aceitou Jesus como Salvador de sua alma, né? Amém? Pode ficar em pé? Essa moça aí. Agora tem mais uma pessoa para você orar, né? Ela quer se batizar, vai esperar a irmã sair do hospital para ela poder, a mãe, né, para assistir o batismo dela. E assim nós estamos felizes com isso. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Cada filho predestinado, Deus vai trazendo, né? Cada ovelha ele traz ao aprisco, né? Louvado seja Deus. Nesses dias que nós estamos vivendo, é uma coisa difícil, né? Os jovens entregar o coração para Jesus, seguir os caminhos do Senhor. Há muita tentação nesse mundo, mas aquele que Deus chama, luta, se esforça e vence o mal. Amém? Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, né? Deixa eu ver aqui que eu tenho anotado aqui, pedido de oração e tudo mais, né? Mas nós estamos felizes, né? A irmã Tereza, né, me falou que a Michele vinha, né, lá do Paraguai, Santa Rita, no Paraguai, vinha para dedicar a bebê, né? Como é que é o nome da menina? Beatriz, né? Então, nós nos sentimos honrados, né? Vim de lá, dessa distância, e a Michele participou de muitos cultos aqui, né? Participou de muitos cultos aqui na igreja, nos cultos nós fizemos em Santa Teresa, né? E veio com o seu esposo também, né? Louvado seja Deus. Então nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. Nós não fazemos nada que a Bíblia não pede. Porque a Bíblia diz para nós não tirar e nem acrescentar. Batismo de criança não existe na Bíblia. Isso é uma invenção dos homens. Primeiramente foi uma invenção da Igreja Católica Romana, com a intenção de marcar as pessoas, para com aquilo elas poderem dominar as pessoas. Porque o catolicismo, eles queriam e obrigavam as pessoas a frequentar as missas e ser católico, à força, no ferro, jogava as pessoas nas arenas, os leões, queimava as pessoas em fogueira, e tudo que é tipo de castigo, lá aquele tribunal chamado Santa Inquisição, que a Igreja Católica estabeleceu, para julgar as pessoas e matarem as pessoas que não quisessem ser católicas, né? Então, aí tinha aquele dito, né, que porque se não for católico de berço, não é católico de verdade. E aí eles começaram então a batizar crianças. Para marcar pessoas. Não, você batizou, então você não pode ir para outra. E aí, como as pessoas não tinham acesso à Bíblia,
e eles diziam assim, ó, é pecado se batizar de novo de outra forma. Então a pessoa ficava com medo de ir para o inferno, né? Então ficava com o batismo da Igreja Católica de criança. Mas como que uma criança vai ser batizada se ela não tem pecado, né? Ela não tem pecado porque ela nem pediu para vir no mundo, não pediu para vir o mundo e nem sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, para ser batizado tem que ser quando tem consciência e sabe o que é certo e o que é errado. Deus, o profeta diz que Deus não cobrará de uma criança seus erros quando ela não tem idade da responsabilidade e não sabe entre o certo e o errado. Deus não cobrará, né? Mas o que a Bíblia, nós fazemos o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fez, Jesus fez na palavra de Deus, está no Evangelho de São Marcos, né? Evangelho de São Marcos, capítulo 10, São Marcos capítulo 10, é onde uma das passagens da Bíblia, né, que fala onde Jesus abençoa as criancinhas, né, e eles queriam levar ali as crianças para Jesus abençoar, e os discípulos queriam impedir, né. Então Jesus disse, não impeçais, né. São Marcos capítulo 10, versículo 13. São Marcos capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, eu vou ler aqui, tem outra passagem que é diferente, né? Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Como é que a Igreja Católica tem a autoridade de dizer que se uma criança morrer sendo criança é pagano, não herda o reino dos céus? A Bíblia que está dizendo aqui. Jesus que diz, deixai vir a mim os pequenos, deixai os pequenos vir a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Essa é a única forma na Bíblia que existe. Não existe negócio de jogar aguinha na cabeça, de mergulhar em tambor de água. Tudo isso é coisa inventada dos homens, e não vale, né? Então tem que ser quando ela decide, quando está na idade da responsabilidade, né? Tem igrejas que estabelecem idades para batizar jovens, crianças ou adolescentes, né? A idade da responsabilidade. Então, no mundo moderno que nós vivemos hoje, uma criança, que diz que é criança até 12 anos, com 9, 10 anos, ela sabe muito bem o que é certo e o que é errado, sabe tudo, né? Então, nós quando era pequeno, né, lá 35, 40 anos atrás, nós fomos descobrir como é que criança vinha no mundo lá com uns 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, nem entendia como é que era. Hoje, com 5 aninhos, quase 5 aninhos, as crianças já sabem tudo como é que as crianças vêm no mundo, né? Então, o mundo mudou, as coisas estão muito modernas, né? Então, uma criança hoje de 10 anos, ela sabe muito bem o que é certo e o que é errado, né? Então, aí é a forma, né, de ela querer, desejar ser batizada, né? Porque ela entendeu que necessita, que tem um clamor dentro da alma, ela quer ser perdoada. É claro que uma criança com 9, 10 anos de idade tem que ter os cuidados dos pais, o ensinamento e tudo mais, tem que ficar responsável pela criança e tudo mais, né? Criar no caminho de Deus. Então, nós queremos dedicar, né? Jaqueline, como é que é? Beatriz, né? Jaqueline, estou confundindo já aqui, né? Jaqueline é porque o Rafael mandou uma mensagem pedindo oração aqui por Jaqueline e Sofia, né? E nós podemos dedicar às crianças, mas é responsabilidade dos pais apresentar o caminho de Deus para elas, criar nos caminhos do Senhor, ter um lar em que a criança possa conhecer Jesus, saber quem é Jesus, né, a palavra de Deus, porque a criança até os 5 anos ela tem uma mente vazia, é como uma lata, quando ela está vazia, tudo que você jogar cai lá dentro e fica.
Depois que enche, né? Tem coisa que cai para fora. Até os 5 anos ela armazena tudo que ela vê fica guardado em seu subconsciente, e isso determina o futuro que ela vai ter, né? O futuro que ela vai ter, determina muito o futuro que ela vai ter. Então, nós podemos dedicar, mas só nós dedicar, o ministro dedicar, isso não é tudo, não impede do diabo tentar pegá-la, porque às vezes nós podemos dedicar a Deus, mas o pai e a mãe têm que ensinar o que é certo, isso é errado, né? E ensinar as coisas, os caminhos do Senhor, né? Então, assim, nós podemos dedicá-la, né? Como um privilégio, né? De apresentar a Deus, o privilégio dos pais, oferecer o filho, uma filha para Deus, porque na verdade os filhos não são nossos, são do Senhor, né? Então, quando nós dedicamos a Ele, é porque nós então ficamos sem reserva. Dizemos que Deus cuida, Deus livra, Deus ensina, Deus deu, Deus toma, e assim por diante, né? Deus é soberano e nós, como pais, temos a obrigação, o compromisso de orar pelos filhos, entregá-los a Deus, dedicá-los a Deus, entregar ao Senhor, né? E então isso é uma parte bíblica, isso é bíblico e é louvável diante de Deus, né? Graças ao Senhor. Então, pode vir o pai e a mãe, né, com a criança para nós orarmos aqui. E quem vai tirar as fotos aí, né? Sempre é bom guardar os registros, né? Irmão Salomão vai tirar foto. Louvado seja Deus. Já tem um aninho, né? Já? Pois é, que bom, né? Então, nós consideramos isso uma honra, né? Vocês virem, trazer aqui na casa de Deus para ser dedicado ao Senhor. Ele queria batizar, só que porque não tem na Bíblia batismo de criança, né? Então, na verdade, aquilo não vale, né? Então, o que vale é apresentar a Deus, né? Que a criança é pagão, se morrer sem batizar, isso é falso, né? Não está na Bíblia. Então, Jesus disse, Paulo disse, né? Que tudo que que alguém for fazer, mesmo que ele seja um anjo do céu, e dizer algo que não está nessa Bíblia, é anátema, né? Então, nós não queremos nada anátema, nós queremos a verdade e a bênção do Senhor, né? Então, vamos orar primeiro, vamos orar pelos pais, vamos ficar de pé, para que os pais tenham a bênção de Deus, coragem, né? E esse varão tenha saúde sempre para trabalhar, para ganhar o sustento de cada dia, sustentar sua família, sustentar a filha, né? E ele lutar para ter um lar, né, digno, né, que essa criança cresça, né? Quem sabe venham mais filhos ainda, né, no casamento, e que eles possam, né, servir ao Senhor, para que a mãe fica mais com a criança, né? Geralmente a mãe que fica mais com a criança, tenha sabedoria, né? Ensinar os caminhos do Senhor para ela, né? E tudo mais, né? Então vamos orar primeiro pelos pais. Querido Deus e eterno Pai Celestial, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora, Pai eterno, nós oramos a Ti, meu Pai Celestial, e entregamos diante do Senhor, nesta hora, este casal, meu Pai, para que o Senhor possa ajudá-los cada dia nesta caminhada, e que o temor de Deus esteja na vida desse varão, ó Deus eterno, para que ele tema ao Senhor, para que ele conheça a Jesus Cristo como Deus único em sua vida, meu Pai, que ele tenha saúde para trabalhar, para honrar seus compromissos, ó Pai eterno, ó Deus de misericórdia, e que ele seja um chefe do lar, que ele seja, Pai eterno, um atalaia do Senhor, ó Deus, para guiar os passos da família, meu Pai, que esta mãe também conhece os caminhos de Deus, ela possa, meu Pai eterno, ser uma testemunha para esta criança, na verdade, Pai eterno, ela seja firme na educação desta criança, como uma mãe, como uma filha, ó Deus de misericórdia, possa ajudá-la, dar sabedoria para ela,
para que ela ensine os caminhos do Senhor. O mundo tem muito a ensinar e oferecer, mas uma mãe tem o poder para ensinar a verdade para uma filha, porque ela carregou esta filha debaixo do seu coração por 9 meses, ó Pai. E aí tem uma fé, uma ligação, Senhor, e que ela possa, meu Pai, conquistar esse coraçãozinho para que o mundo não o conquiste, ó Deus. Se nós entregamos, Senhor, essas vidas em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Agora vamos orar pela Beatriz, né? Vem cá, Beatriz, vamos orar. Pode chegar aqui os pais, aqui em cima, aqui perto, né? Vamos orar por ela, Beatriz. Amém. Vocês levantam a mão e estendem para cá. Senhor Jesus, grande Deus eterno de misericórdia e Pai celestial, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, Pai, consideramos um privilégio, Senhor, meu Deus, como um casal, um pai e uma mãe, entrega um filho na mão de Deus, para que Deus possa cuidar, para que Deus possa livrar, para que Deus possa guardar, para que o Senhor Deus possa ensinar e instruir, ó Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós entregamos nesta hora, ó Pai eterno, a Beatriz ao Senhor Jesus Cristo, para o Deus eterno, que Tu possa guardar da doença, do mal, livrando o Senhor de toda a corrupção desse mundo, do pecado, de toda coisa maligna, meu Pai, que o mundo e o inimigo possa lançar contra essa criança. Agora nós oramos, meu Pai eterno, assim como o Senhor deu esta criança, meu Pai, a este casal, Senhor, mas agora eles oferecem ao Senhor Jesus Cristo. E como ministro do Evangelho, eu apresento, meu Pai, nesta hora, a Beatriz para o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que ela seja consagrada a Deus, seja uma serva do Senhor, seja uma bênção em sua família, seja uma bênção para a mãe, para o pai, para os tios, para os primos, para a avó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Beatriz, nesta hora, está entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, mãe. Que Deus abençoe, pai. Parabéns pela filha. Deus abençoe em nome de Jesus. Poder sentar. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele comprou-nos bênçãos na cruz, aos pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mal, afinal, junto à pátria celestial, ó, vinde ao Salvador. Amém? Então, quando vem ao Salvador, né? Então, o irmão Branham diz que é melhor apresentar e entregar a Deus antes que o diabo coloque a mão, né? Então, está consagrado ao Senhor, está entregue nas mãos de Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, nós poder mais uma vez vir na casa do Pai, adorá-lo, servi-lo nesta noite, né? Louvado seja o Senhor. Normalmente nós temos um culto de oração nas quarta-feiras, né? Hoje tem vários visitantes, então nós gostaria de ler alguma coisa, né, para que nós possamos ser mais abençoados, né? Já estamos abençoados, mas queremos a bênção completa, né? Depois nós estaremos orando, aqui tem vários pedidos de oração, vários nomes, né, que estão pedindo oração, e nós podemos orar por esses pedidos, né? Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 17. Evangelho de São João, capítulo 17. Para uma meditação um pouco nesta noite, né? Louvado seja Deus.
A oração de Jesus pelos seus discípulos. Mas não é só para aqueles 12, não. Discípulo de Jesus, discípulo quer dizer seguidor, né? Então nós somos seguidores de Jesus, somos também discípulos dele, né? Evangelho de São João, capítulo 17, a partir do verso 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Pai Celestial, esta é a tua santa palavra, tua palavra é a verdade. E na verdade estamos seguros, porque a tua palavra também diz que aquele que se chocar contra esta palavra será despedaçado. Assim nós não queremos chocar com a palavra, mas nós queremos crer nela, Pai. Ainda que nós não entendemos tudo, mas pedimos sabedoria para que possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas. E como entenderemos se o Senhor não fazer-nos entender a tua palavra? E assim rogamos a ti, ó Pai, que o Senhor nos revele mais do teu plano divino em nossas vidas, Pai. Se entregamos tudo em tuas mãos e te damos graças, Senhor, pela oportunidade de poder ler a palavra e meditar em tua palavra, porque este é o caminho da vida eterna. Se nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos? Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Eu vou ler aqui na mensagem unidade. Onde o mensageiro fala, né, sobre a unidade. Porque esse é um tempo que nós temos que ter uma unidade. Agora, a unidade não é só a unidade da igreja, a unidade familiar, unidade dentro do ambiente de trabalho, uma empresa, porque se não houver unidade, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a tarefa nunca vai sair bem, né? Então, tem que haver uma unidade. E tem que haver uma unidade entre cada crente e Deus, cada cristão e o Senhor Jesus Cristo, uma unidade.
E ele falando sobre, Jesus falando, né, com seus discípulos, e Pedro, né, Jesus chamou aqueles discípulos a pregar o Evangelho, enviou de 2 em 2 a pregar, e eles foram, e eles viram os demônios serem expulsos, milagre acontecendo, porque até ali nunca acontecia aquilo em Israel. Embora que em Israel existiam umas plantas, que agora não me lembro o nome da planta, e essas plantas, essa planta ela tinha um poder de exorcismo. Quando a pessoa tinha um espírito mau, eles pegavam aquela planta e faziam um chá e jogavam em cima da pessoa, e aquilo exorcizava as pessoas, né? Eles faziam com aquilo. E somente quando Jesus apareceu, foi quando começou-se a expulsar demônios. Primeiro, ele escolheu 82 discípulos. Você diz 82? Sim, 82. Porque 70 foi embora e sobrou 12, então era 82. Né? Então 70 foi embora depois que ele disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Então eles não acharam assim, isso é meio estranho, comer a carne de gente, comer a carne desse homem. Esse homem é um canibal, né? Então eles não entenderam, eles foram embora. 70 foi embora e Jesus virou para aqueles 12 que ficou e disse para ele assim, não quereis vós ir embora também? Aí Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para onde iremos nós? Que somente Tu tens a palavra de vida eterna. Amém. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Para o mundo? Não. Para onde nós vamos recorrer? E ele disse, Senhor, para aonde iremos nós? Somente Tu tens a palavra de vida eterna. E é por isso que nos reunimos em Teu nome. Nesta manhã ele estava orando, mas nesta noite, porque somente Tu tens a palavra de vida eterna. E oramos para que Tu faça isso tão real a cada um de nós hoje, em nossos corações, e possa arder dentro de nós. Que nossas almas sejam fortificadas, nossos corpos curados, nossos espíritos curados, nossas almas renovadas, criadas segundo o padrão que Deus quer que tenhamos. E Pai, eu oro para que Tu dês força para aqueles que estão de pé, né, e os que estavam no átrio e tudo mais. E oro para que Tu dê força, e sabendo que isto está sendo gravado, e que isto irá para muitas nações diferentes, e fora nas terras, nas tribos. E Deus, estamos totalmente confiando em Ti. E simplesmente nos dê força, a palavra e a unção, que isso possa ser simplesmente da maneira que Tu queres que isto seja para esta hora. Nós Te rogamos a Ti, que a nossa audição, a nossa voz, nossa atenção, tudo que somos, nós entregamos a Ti, que Tu movas em nós e operes através de nós e manifeste a Tua grande presença conosco, pois pedimos no nome de Jesus, o Teu Filho. A palavra unidade significa tornar um, unidade, tornar um. Por isso que a Bíblia diz, desde lá de Gênesis, deixará o homem a casa de seu pai, da sua mãe, e unirá-se a mulheres, serão um. E deixará a mulher a casa de seu pai e de sua mãe, e tornarão-se um, né, em uma só carne. Unidade. Porque Deus, Ele sempre quis, né, Ele sempre amou a unidade. E agora isto é um assunto isto merece muita atenção, do que sou capaz de dar a isso, mais do que a maioria das pessoas na terra seria capaz de dar. Mas gostaria de dar minha opinião a respeito disso, de como Deus nos dará. Assim, nisso, no ensinamento dessa doutrina, e aos irmãos que ouvirão a fita, eu confio que isso não seja uma ofensa, porém isso acontecerá para fazer com que você leve isso considerando, ou melhor, em consideração, para que você estude isto em oração cuidadosamente e pese isso na balança da palavra de Deus, para ver se isso é Deus ou não. Pois eu creio que esta é a maneira que sempre deveríamos fazer, pesar as coisas com a palavra, porque a palavra é a única coisa que será capaz de permanecer. Por isso Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que Ele disse vai se cumprir e vai acontecer, tem acontecido e nada vai passar. E isso é porque eu creio nisso, creio que esse é o programa de Deus,
que creio que esta é a obra consumada de Deus escrita na palavra. Portanto, se qualquer coisa que está contrária a esta palavra, isso não poderia ser Deus ou o plano de Deus. E creio que esse é o programa. E agora, o Espírito de Deus na palavra faz com que a palavra viva ela mesma haja. E isso traz a palavra à vida como uma semente. E agora, o primeiro homem e a primeira mulher no Jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus. De tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse e falar com os lábios, com eles, né? Com Adão e Eva. E agora, isto é uma unidade perfeita, Deus e sua criação. E tão perfeita com Deus, até que era um com Deus. E Deus e sua família era um. Então, era Deus e seus filhos. Ele descia todo entardecer, além do jardim, e tinha um momento de prazer com seus filhos, conversava com eles, perguntava como eles tiveram o dia, como eles passearam pelo jardim, os pássaros que eles viam, os animais, tudo, né? A natureza, conversava. Deus tinha uma comunhão com eles. E qualquer homem e sua família, uma família correta, boa, nobre e obediente, é assim uma com a outra, qualquer família. Se há algo na família que os separa, então não é correto. A família está rompida em algum lugar. E todos eles deveriam ser um. Pai com a mãe, mãe com o pai, filho com os pais, pais com os filhos, todos em acordo. E quando você vê aquilo, você verá um quadro amável. Amém. E esse é o propósito de Deus. Seu propósito como Pai Supremo era para estar com sua família. Família terrena, Adão e Eva. Porque um significado da palavra Jeová, Elohim, quer dizer pai de família. Deus estava sozinho, porque ele existiu de si próprio. Não tem como explicar a Deus. E Deus não quer que ele seja explicado mesmo. Deus quer que nós creiamos nele. Isso é o suficiente. Agora, pelo que nós entendemos na palavra, Deus foi explicado até onde é necessário para nós crer nele. Agora, ele diz que, a Bíblia diz que ele existiu de si próprio. Porque em Gênesis capítulo 1, aquela tradução não está bem correta. E diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, quando ele criou os céus e a terra, ele ainda não era Deus, porque Deus é algo que é adorado. Então, antes de existir os anjos, ele já era Deus. Ele já era o Criador, quer dizer, Elohim, existente de si próprio. Depois ele criou os anjos, depois criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas ele já existia. Mas ele estava sozinho, e ele estava na solidão. Então ele criou anjos para adorá-lo. Ele criou anjos, querubins, serafins, arcanjos e tudo mais. Veja. E a única maneira pela qual poderia estar com a família ou com Deus era porque a natureza de Deus estava neles. E então aquilo fez com que a natureza de Deus nele, então com cada um e Deus, todos eles se tornaram um. Não é esse um bonito quadro? Deus em sua família, Pai sobre tudo, supremo. Nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhuma dor de coração, nada. Simplesmente gozo inexplicável, nunca estar enfermo, nunca ter uma dor de coração. Simplesmente um com Deus. Que quadro! Porque a própria natureza de Deus estava nessas pessoas. Portanto, o que elas fizeram, elas seguiram no caminho de Deus e Deus com eles se tornou um. Agora, Jesus orou em São João capítulo 17, onde nós oramos, né, para que vocês anotem esses temas da escola dominical, e eu tenho muitos deles, né, aqui. E Jesus orou que a igreja e ele fosse um. Ele disse, eu oro para que nós sejamos um, como eu, como o Pai, somos um. Veja. Então ele diz que a igreja como nós, como corpo de Cristo, fosse um exatamente como ele e o Pai são um. E naquele dia nós saberíamos que ele estava no Pai, o Pai nele, e ele em nós, que juntos seríamos um. Amém? 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 Porque quando nós aceitamos a Cristo como Salvador,
nós não queremos mais a nossa mente, queremos a mente de Cristo em nós. Então já não é mais eu pensando, é Cristo pensando através de mim. Não é mais você pensando, é Cristo pensando através de você. E quando você olha para um irmão, você olha para ele como Cristo olharia também. Quando eu olhar para você, eu tenho que olhar como Cristo olharia para você. Eu ver os seus erros, eu tenho que olhar com misericórdia, como Cristo também teve misericórdia de você. E assim sucessivamente nós uns pelos outros. Amém? Ele olhou para o mais baixo pecador da terra e ele olhou com misericórdia. Pendurado numa cruz, ele ainda sofrendo, tinha sido chicoteado, ferido, sangrando, ele ainda foi capaz de olhar e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. E então ele diz: e nós, que juntos seríamos um, que união, que unidade aquilo seria. Ver Deus em sua igreja, até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia, cada um e Deus. E esta é a igreja pela qual Jesus está vindo. É aí, quando sua oração será respondida, que seremos um. Agora você diz assim, mas tem gente que fala assim, mas a Bíblia se contradiz. Parece, se a pessoa não tiver a revelação de Deus, vai pensar que a Bíblia contradiz. Porque quando Jesus veio, Jesus disse assim, ele diz assim, eu vim para colocar a espada no meio. Ele diz assim, será pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra e tudo mais. Não foi assim que Jesus disse? Ele disse que seria assim. Mas isso para aqueles que não são crentes. Ele disse que seria, e Jesus falou assim, o inimigo do homem serão da sua própria casa. Porque quando alguém quer aceitar Jesus como Salvador, tem uns parentes que não é crente, e eles vão falar coisa contra. Errou tanto, fez tanta coisa errada, e agora quer dar um de bonzinho aí, quer virar crente, né? A primeira coisa que eles falam. Daí perguntam assim, mas quem que fez essa lavagem cerebral na sua cabeça? Para você mudar de ideia, você vai parar de tomar cerveja. Quer dizer que nós não vamos poder mais ir no jogo de futebol mais junto? E começa a colocar empecilho, começa a colocar coisas. Você não vai mais com nós em tal lugar. E começa, esses são os inimigos. Os inimigos que o inimigo usa. Amém. Mas nós, como cristãos, ele veio trazer uma unidade. E essa unidade é pela palavra. Amém. Amém. E são os únicos terrenos de companheirismo que Deus alguma vez colocou para si mesmo. E sua igreja é a unidade dele mesmo no povo. Amém. E esse é o único terreno de companheirismo. E a única forma pela qual você pode obter esses terrenos é através de uma união, se unir com ele para sempre. Amém. Unido com Cristo para sempre. Exatamente quando você se une com seu esposo, a mulher se une com seu esposo, é um voto até a morte. E esse voto que você faz com Jesus tem que ser até a morte. Veja. E agora, então quando você se une com Deus, é a mesma coisa que a igreja unida com Cristo, e até que a morte nos separe. E então, se você nunca pecou ou fez qualquer coisa errada, você está eternamente unido com Deus. E somente a morte pode te afastar de Deus. E não a morte física, mas a morte, pecado de morte. Quando você aceita Ele como Salvador, essa morte que coloca aí no caixão e faz o culto de corpo presente, o corpo está presente, mas a alma já foi para Deus. Não é aquele versículo de Eclesiastes que o sacerdote católico faz lá, a bênção, não sei como é que é o sinal que ele faz, e joga aquele galinho lá, e aquela água benta, daí ele fala assim, que o pó volte ao pó, que o espírito volte para Deus, né? Ele cita um versículo bíblico de Eclesiastes. Então, quando se faz a missa de corpo presente, está só a carcaça ali. Quando está no velório, está só a carcaça, porque quando a pessoa morre, não é o fim. A pessoa continua viva, porque a pessoa tem uma alma e um espírito. E esse espírito, essa alma, ela não morre. Agora, existe a morte espiritual, que é uma separação eterna de Deus. Por isso a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E o que é a alma pecar?
Porque o ser humano, ele é trigotomista, ele tem corpo, alma e espírito. No corpo tem 5 sentidos, que é tato, paladar, visão, audição, né? Você é o tato, o paladar, você sabe se é salgado, se é doce, se é azedo, se é ácido, né? Visão, né? Audição. Esse é dado para nós ter contato com esse mundo físico, esse mundo que nós temos contato. Mas todo ser humano tem um espírito, e nesse espírito tem mais 5 sentidos. Porque quando você dorme é como se o corpo estivesse morto, mas seu espírito está acordado. Porque você sonha, no espírito tem memória, afeto, arrazoamento, imaginação, né? Tem 5 sentidos no espírito. Porque quando você sonha, ficou guardado na sua memória, depois você lembra do sonho. E no sonho, quando você sonha alguma coisa, quem sabe você sentiu no sonho, você estava brigando com alguém, ou você gostou da pessoa, não, você queria bater em alguma coisa, porque você tem, o seu espírito tem sentimento, né? Mas todo ser humano tem uma alma. E nessa alma, ela só pode ter 2 coisas. Ela só pode ter 2 coisas. Ou ela tem fé ou dúvida da palavra de Deus. Ou ela tem fé ou dúvida. Não pode ser as duas coisas. Por isso que toda pessoa predestinada, ela veio predestinada para ter fé na alma. Né? Por quê? Porque você pode ter uma enfermidade no corpo, uma pessoa ela pode ser débil mental, mas ela pode crer na palavra de Deus. Ela pode ser, sabe aquelas pessoas que é meio louquinho, né? Mas é crente, crê na palavra. Que é uma doença que chama esquizofrenia, né? Que a pessoa que a turma fala assim, tem uns parafusinhos a menos, né? Que fala, né? Fala assim, fulano tem uns parafusinhos a menos. E é crente na palavra de Deus. Amém. E tem outros que têm a mente sadia, muito normal, e não crê, e não recebe, não aceita, arrasou, fala que Deus não existe, que a Bíblia tem muita verdade e muita mentira. Aonde que tem mentira nessa Bíblia? O único lugar que tem mentira na Bíblia é quando a Bíblia relata quando o diabo mentiu e usou alguém para mentir. A Bíblia está contando o que alguém fez. Tudo que está nessa palavra de Deus é verdade, porque não foi o homem que escreveu essa Bíblia. Vai dizer, mas foi o homem. Foi o homem usado pelo Espírito de Deus. Alguém diz assim, mas é papel. Mas o papel foi tão bom e obediente que aceitou Deus escrever sua palavra. O plano de salvação está aqui. Da Bíblia vem para nós, né? 3 coisas principais vêm da Bíblia. O que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer e o que é prometido para nós. Essas são as 3 coisas principais que tem dentro dessa Bíblia. O que nós não devemos fazer, o que nós devemos fazer e o que é prometido. Baseado no que é prometido para nós, nós lutamos e nós conhecemos o que nós não podemos fazer e o que nós podemos fazer e o que nós temos que fazer. E aí nós então, esse é o mapa, é o manual para nós alcançarmos vida eterna. Né? Então, nós damos graças a Deus, porque a Bíblia diz que a fé que nós temos não é nem nossa, é Deus que dá. É Deus que dá fé para nós crer na própria palavra dele. Eu nunca fui em Jerusalém, mas eu creio que lá tem uma sepultura aberta, que o meu Deus está vivo. Ele levantou o 3º dia dentre os mortos e ele prometeu, eis que estarei convosco, mesmo em vós, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você faz esse voto com Deus, é até que a morte separe, porque você está unido com Ele eternamente. E somente a morte pode te afastar de Deus, quer dizer, não a morte física, porque se você morre fisicamente, você vai para um lugar chamado a 6ª dimensão, esperando por aquele grande dia da ressurreição. Veja, pecado é morte, e aquilo que te separa de Deus. Então, estar unido com Ele no Espírito do seu poder e vida eterna, você está eternamente unido com Deus. Eu quero chegar nisso daqui a pouco. Unidos eternamente com Deus, eterno, perfeitamente em harmonia com Ele, perfeitamente unidos
juntos, uma igreja, todos, ambos, Deus e sua igreja são um, unidos juntos. E se você observar como Eva estava unida com Adão, ela se tornou parte dele. Deus, você observou em Gênesis 1:27, Deus criou o homem masculino e feminino. E ele os criou agora, ambos, masculino e feminino. Quando isto veio a ser no espírito masculino e feminino. Deixa eu explicar, senão você vai entender mal. Quando Deus criou o homem, diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os fez. Mas não era um hermafrodita. Deus criou porque Eva estava dentro de Adão. Eva estava dentro de Adão. Quando Deus foi criar a mulher, Deus colocou Adão para dormir um sono profundo e arrancou uma costela de Adão e fez a mulher. Então tirou dele. A mulher é um produto tirado do homem, né? É um produto tirado do homem. Então ele fez a mulher a partir de Adão, né? E assim também como a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela foi tirada de Cristo. Amém. Quando o soldado romano furou ele com uma lança, a Bíblia diz que saiu água e sangue. Então a noiva de Cristo, ela é redimida pelo sangue do Cordeiro. Ela foi tirada dele, ele deu a vida para tirar ela do pecado. Amém? Aleluia. Então Adão era um tipo, né? Então Adão foi criado, o espírito feminino estava dentro de Adão. E então Deus tirou aquilo e colocou na mulher, né? A parte delicada na mulher, ela, né, e tudo mais. E então Deus tomou ao seu lado uma costela. Você observou a parte do corpo, a qual era um subproduto, mas não o espírito. A parte do corpo da mulher era um subproduto. Depois a criação terminou, Deus tirou do lado de Adão uma costela e fez a mulher. Mas não o espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher, mas não o espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher, espiritualmente falando, ambos masculino e feminino, né? E agora, não é você o grande quadro? Nós em carne somos diferentes, nós somos como um subproduto, um ser criado através de um santo matrimônio, mas no espírito somos filhos e filhas, não algum outro espírito, mas o Espírito do Deus vivo. Somos sua semelhança, sua unidade, imagem perfeita do Deus vivo, porque nos tornamos filhos e filhas de Deus. Amém. Não separados, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma pessoa, unidos em um matrimônio para a eternidade. Vem, como Deus planejou isto, que não deveríamos ser diferentes, mas Ele, não algum outro ser, alguma outra tribo, mas uma verdadeira união e fruto do Todo-Poderoso, feito para uma santa união. E agora, o corpo vem do pai e da mãe, mas o espírito vem de Deus. Deus se separando como Adão foi separado. No dia de Pentecostes, nós encontramos o Espírito Santo, a coluna de fogo, se partindo e vindo sobre cada crente daquela igreja, Deus se ajuntando. E então, com aquele grupo de pessoas juntos, o que aquilo traz? Traz de volta o unificado corpo do Senhor Jesus Cristo se juntando. E hoje, nesta grande separação que estamos vivendo, denominações diferentes e coisas, que pena, que desgraça. Unidos em um matrimônio celestial, Deus eterno, parte de Deus. Na carne eu sou Brana, por causa do meu pai, Brana. Você se torna parte de seu pai e de sua mãe, mas no Espírito nós nos unimos com Deus e é parte de Deus. E esta é a razão pela qual o Espírito não pode morrer. Aquele que crê em mim tem vida eterna. E na imagem ele está aqui na terra, em sua semelhança eu levantarei no último dia. Não ser um espírito, pois teremos um corpo como o glorioso corpo de Deus, o corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo, levantado naquela imagem. Né? Por isso ele disse no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é terá, tem vida eterna. Porque passou da morte para a vida. Então, esse corpo vai morrendo cada dia. Vai criando cabelo branco, vai criando rugas, dor na junta, no joelho, no tornozelo, nas costas e tudo mais.
vai ficando envelhecido, mas você nasceu espiritualmente de Deus. Então sua alma nunca morrerá, porque ela está revestida de vida eterna, da vida de Deus. Amém? Então quando temos a vida de Deus, nós somos imortais. Amém? Quando nós andamos na rua, alguém diz assim, lá vai um crente, não pensa, mas você está carregando vida eterna dentro de você. Amém? Assim Deus nos chamou, não para a perdição, mas para a vida eterna. E a única forma de ter vida eterna é se tornar parte de Deus. Como nos tornamos parte dele? Crendo em sua palavra, recebendo sua palavra e obedecendo a sua palavra. Amém? Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele está vivo. Creia de todo o coração, Ele está vivo. O amanhã pertence a Deus. Creia, entrega na mão dele. Ele sabe como cuidar de você, Ele sabe guiar os teus passos. Aleluia. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aproveitando estão de pé, vamos ler aqui os pedidos de oração aqui. Ainda para nós orar uns 10 minutinhos, para completar a bênção, a vitória dessas pessoas, né? Oração em favor de Daniele, que está com Covid. Oração em favor da irmã Patrícia, também está internada, né? O irmão Comercino pede oração por restauração de sua saúde. Oração em favor da irmã Márcia e de seu filho Cleito. E oração por Jéssica, que Deus possa ter misericórdia dela, né? É Cláudia esse nome aqui? A irmã Cláudia agradece a Deus pelas bênçãos na vida da irmã Márcia, amém? E também, aqui tem o pedido de oração do Jefferson, né? Neto da irmã Jefferson, não, Rafael, né? Neto da irmã Tereza, pedindo oração pela Jaqueline e pela Sofia, né? Vamos orar por ele também, né? Por Jesus mover no coração dele e ele aceitar Jesus como Salvador, ser batizado no nome dele, né? Oramos então. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui rogamos a Ti nesta hora, Senhor eterno. Ó Deus, temos lido a palavra, temos cantado, temos exaltado o Teu santo nome. E nesta hora, Senhor Jesus, nós como filhos de Deus, reconhecendo nossa posição pela palavra, que Tu morreste na cruz do Calvário, para comprar o preço da nossa redenção. O Senhor derramou aquele sangue precioso para nos redimir e nos resgatar, ó Pai. E assim, Senhor, nós cremos, Pai, que aquele sangue ali vertido é o todo suficiente para perdoar as nossas falhas, limpar toda mancha de pecado na nossa vida, purificar-nos, ó Deus, porque assim como tomamos a Tua palavra, o Senhor diz que aquele que crê em mim tem vida eterna. Aquele que crê em mim recebe. Aquele que bebe desta água da vida terá a vida eterna. E assim, ó Deus de misericórdia, nós ainda estamos nesse corpo de carne, sujeito à enfermidade, sujeito a tentações, passando por provas, Senhor, tentados pelo inimigo. O inimigo tem se levantado contra nós. Mas nós cremos que somos filhos de Deus. A nossa alma é redimida. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E como filhos de Deus,
Nós nesta noite viemos reclamar aquilo que é nosso por direito, porque nosso Salvador morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso para nos redimir e resgatar. Pai, nesta noite, Senhor, nós confessamos nossos erros na Tua presença, nossas falhas, Senhor, nossas dúvidas, meu Pai. Tira todas as dúvidas de nossa mente, meu Pai. Não deixa a dúvida nos dominar, mas que nós creiamos de todo o coração, pois o Senhor prometeu em Sua palavra: aquele que pede recebe, aquele que bate na porta se abre, aquele que clama a mim eu respondo. Deus de misericórdia, nesta noite nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Há vidas que estão necessitadas, Senhor, vidas que precisam de uma intervenção divina. Ó Deus de misericórdia, nós clamamos, Senhor Jesus. Nós não temos força própria, Pai, mas o Senhor disse: esforce que eu te ajudarei, clame e eu responder-te-ei. Nós clamamos nesta noite, Pai, meu Deus de misericórdia. Oramos pela irmã Patrícia, Senhor, que está ali naquele leito de UTI, meu Pai de misericórdia. Nós clamamos, meu Pai, que Tu envia um anjo nesta noite, Senhor, para curá-la daquele mal, levantar ela daquele leito de enfermidade, e o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Nós cremos na vitória da irmã Márcia, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Temos confiado em Ti e clamado, Senhor, que o inimigo tire as mãos sujas da propriedade do Deus vivo, pois aquela alma é comprada pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. Deus de misericórdia, assim como o Senhor deu autoridade para a Tua igreja, nós, como filhos de Deus, nos revestimos da palavra e da autoridade do Espírito Santo para repreender toda sorte de enfermidade, toda obra do inimigo. Que o Senhor vai nesta noite libertando os filhos de Deus, as mães que clamam por seus filhos, pai que clamam por seus filhos, que o Senhor possa ir libertando de todo mal. Tu és o Deus que cura, o Deus que envia o anjo para libertar, para abrir as portas que o inimigo tem fechado. Meu Deus de misericórdia, assim como a igreja reunida naquela casa, orando por Pedro na prisão, e o Senhor enviou um anjo lá naquela prisão e abriu a porta para Pedro sair. Pai de misericórdia, nesta noite cremos que a oração de Teus filhos, Senhor, pedido do Teu povo, meu Pai, nesta noite está chegando na Tua presença, Pai eterno, e o anjo de Deus nesta noite está entrando com providência para abrir as portas, para quebrar as algemas, arrebentar as correntes que prende, Senhor, meu Deus, pessoas no vício da cachaça, no vício do cigarro, no tabagismo, nas drogas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esse nome poderoso, que é o maior nome que se nomeia, em cima no céu e embaixo na terra. Esse nome que tem poder para desfazer toda obra do mal. E nós, com a autoridade do Espírito Santo, autoridade dada à igreja do Deus vivo, assim como o apóstolo Paulo disse, que o lugar mais alto que o inimigo pode subir é debaixo do pé da igreja. Nós pisamos nesta noite na cabeça de Satanás e dizemos para ele: Satanás, nós não estamos derrotados, nós somos filhos do Deus vivo, nós somos comprados pelo bom preço, pelo sangue do Cordeiro vertido naquela cruz. Ainda que a enfermidade toque o nosso corpo, mas a nossa alma está redimida, nossa alma é eterna, nossa alma tem vida eterna. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E agora nós, com autoridade, repreendemos todo mal e dizemos para Satanás largar os filhos de Deus, tirar todo espírito de enfermidade, e que o povo do Deus vivo tenha vitória. O Senhor possa ministrar a bênção nesta noite, cada vida em cada coração, Senhor, abrindo as portas, Senhor, meu Pai, solucionando os problemas. O Senhor é o Deus que é o dono da prata, o dono do ouro, meu Deus eterno. O Senhor vai abrindo as janelas dos céus para derramar a bênção na vida do Teu povo, Senhor. Povo que crê na palavra,
que cumpre a palavra, meu Pai. Repreenda o espírito do devorador. Toda obra contrária não tenha poder contra nós, porque nós nos humilhamos perante o Deus vivo e tomamos Deus em sua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Cada pedido de oração aqui nesta noite, a Daniele que está com Covid, o Senhor possa estender tuas mãos de misericórdia. Esse vírus tem assombrado a sociedade, assombrado o mundo, mas ele não é nada diante do meu Deus, diante do nosso Deus, que criou os céus e a terra, que tem poder sobre tudo. Em nome do Senhor Jesus, que ela seja curada para a glória de Deus. Oramos pelo irmão Gomercindo, pela restauração completa de sua saúde, que ele receba a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, ó Pai, pela irmã Márcia de ter morado, pelo Cleito também, Senhor, possa dar a vitória completa para ele, meu Pai, libertando ele de todo vício, em nome do Senhor Jesus. Que ele seja tocado pelo Espírito Santo, reconheça que ele precisa de um Salvador, entregar seus caminhos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, oramos também pela Jéssica, que o Senhor entra com providência na vida dela, para libertar ela de todo mal, Senhor, do espírito de incredulidade, de opressão maligna, toda obra contrária do inimigo. Mas o Deus poderoso que liberta nesta noite, pois o Senhor libertou Maria Madalena, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus de misericórdia, nós confiamos, Senhor meu Pai, que o Senhor fará uma obra tremenda, Senhor. Também oramos pela Jaqueline, pela Sofia também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Possa estender tuas mãos de graça e conceder-lhes vitória, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso e confiamos, Pai, que o anjo do Senhor nesta hora já está tocando a mão poderosa sobre elas, para conceder-lhe a graça e a vitória sobre qualquer mal e enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos com os que agradecem e louvamos o nome do Senhor, hoje e sempre, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, te damos graça por tudo, ó Pai. Possa guiar o passo dos teus filhos, dando força nesta grande batalha. Ó Deus de misericórdia, te louvamos por esse culto, meu Pai, e bendizemos o teu santo nome, Jesus. Que nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhuma necessidade no nosso meio, nenhuma oração, meu Pai, fique sem a resposta, meu Pai, porque tu és misericordioso e se compadece de nós, meu Pai. Assim esperamos em Ti, ó Pai eterno, e confiamos em cada promessa e em cada palavra. Confiamos, Senhor, no Evangelho de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus eterno de misericórdia, oramos pela Cauane, meu Pai, por essa decisão que ela tem tomado, Senhor, que o Senhor a ajude, fortaleça ela a cada dia, Pai. Haverá momentos de desânimo, o inimigo se levantará para que ela volte atrás, mas que ela esteja firmada nesta promessa, ela cumpra esse voto que ela fez ao Senhor, pois o Senhor disse que não se agrada de voto de todo. Por isso, meu Pai, que o Senhor dê graça, meu Pai eterno, porque o inimigo intentará, ó Deus, mas que ela confie no Senhor, que a fé no coração dela aumente cada dia, meu Pai, e o Senhor possa dar graça, meu Pai eterno, para ela vencer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos no Senhor nesta hora, Pai, e louvamos-te a Ti em Tua presença. Bendito seja Deus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Aleluia. Vamos orar então, despedindo o culto, né? Que Deus possa abençoar a cada um no retorno para casa, né? A Michele, né? Esqueci o nome.
o Douglas, né? No retorno para o Paraguai, que Deus possa guardar nas estradas, livrando de todo mal, né? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor seja louvado hoje e sempre, Deus. Te agradecemos por mais esse culto, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua bênção, que o Senhor nos anime e encoraje cada dia, que nós possamos guardar esta bênção em nosso coração, ó Deus eterno, porque a Tua palavra, Senhor, ó Deus, é o pão da vida para nós, que nós possamos estar nessa unidade, meu Deus. O inimigo tem levantado cada dia para quebrar essa unidade, a unidade na família, a unidade na igreja, mas nós perseveramos, Senhor, e rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, meu Deus eterno, que possamos colocar Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, que o Senhor tenha preeminência em nossa vida, meu Pai, e nossos desejos, nossas ambições, nossos pensamentos, nossos propósitos, nada seja maior, Senhor, do que ele estar unido em Cristo na palavra, e trabalhando em prol do reino de Deus, em obediência à Tua voz e à Tua palavra, Senhor. Nós entregamos tudo diante de Ti, ó Pai, que nosso propósito, Senhor, seja te servir melhor, seja entregar a Ti, meu Pai. Por isso temos pedido perdão a Ti, e esse renovo espiritual em nossas almas, que o Senhor nos ajude, Pai, cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leve o Teu povo em paz para casa, guardando de todo mal, livrando pelo Teu poder, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que na continuação da semana, Pai, Tu possa nos guardar, livrando-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e dirigindo-nos em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus o acompanhe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.